Aníbal Diniz é o primeiro inscrito. Senhora Presidenta, Senadora Marta Suplicy, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Ocupo a tribuna nesta tarde para expressar a minha solidariedade e a minha total aprovação à iniciativa de parlamentares do Acre em criar um comitê em defesa da ponte sobre o Rio Madeira. Houve uma reunião ontem na Assembleia Legislativa do Estado do Acre. Essa reunião foi organizada pelos deputados Eduardo Farias, Moisés Diniz, contou com a presença do deputado Lira Moraes e também da deputada Perpétua Almeida, deputada federal, que está à frente desse movimento. Mas é fundamental a gente deixar claro que esse movimento pela construção da ponte sobre o Rio Madeira é um movimento que envolve toda a bancada federal do Acre, todos os deputados federais, deputados estaduais, também os 3 senadores, senador Sérgio Petecão, senador Jorge Viana e senador Aníbal Diniz, exatamente porque é uma bandeira que mexe com a vida do povo do Acre, principalmente nesse período de verão, em que as águas do rio Abunã e do rio Madeira ficam com um nível muito complicado para a navegação, para a travessia de balsa. E veja que nós estamos diante de uma situação bem inusitada, porque com o apoio do governo do presidente Lula, o governo do Acre conseguiu fazer a ligação da divisa de Rondônia até a fronteira do Brasil, em Assis Brasil, através da BR-317, e assim deu um passo importante para a construção da Interoceânica, que é uma rodovia que começa no Brasil e atravessa o Peru e chega até os portos do Pacífico, no território peruano. E nesse momento, a única coisa que impede de haver essa ligação do Brasil com o Peru, envolvendo Acre, Rondônia e os estados do centro-oeste brasileiro, exatamente a ponte sobre o Rio Madeira, que não foi construída. Então, nesse sentido, eu quero aqui expressar a minha solidariedade e reforçar o posicionamento que já fizemos aqui, porque nós já tivemos reunião com os ministros, tanto com Alfredo Nascimento, quando ele era o ministro dos Transportes, quanto com o ministro Paulo Passos. Já tivemos a solidariedade da bancada de Rondônia, senador Raupe, o senador Gurcais também esteve conosco, também a bancada federal de Rondônia manifestou essa opinião. No entanto, a obra não sai. Ela não sai e tem algo que vem impedindo que essa obra aconteça. E parece ser algo misterioso, porque todo mundo se manifesta a favor, no entanto, a obra não acontece. E, enquanto isso, existem grupos que operam aquele sistema de balsa na travessia do Rio Madeira, grupos poderosos que lucram muito com isso todos os dias, cobrando taxas exorbitantes de carros pequenos, carros de passeios e também dos veículos de transporte pesado, caminhões, carretas, máquinas. Todas essas travessias significam dinheiro. E quem paga a conta é o povo, que sofre com a não construção dessa ponte sobre o Rio Madeira. Agora, a nossa indignação com esse assunto é porque ele já foi tratado repetidas vezes
já foi objeto de reunião da bancada federal do Acre, também com apoio da bancada federal de Rondônia, e houve comprometimento dos ministros, tanto do Alfredo Nascimento quanto do Paulo Passos, e a obra não sai. No início de 2011, nós obtivemos do ministro à época, Alfredo Nascimento, a confirmação, a garantia de que o projeto não tinha ficado adequado e que ia refazer o projeto, ia ter que realizar nova licitação e que até o final de 2011 daria início às obras. Depois houve interrupção, houve queda do ministro e tivemos nova conversa com o ministro Paulo Passos, que assumiu que não teria condição de fazer a adequação para a realização da licitação em 2011, mas que em 2012 essa obra seria iniciada. Isso tudo causa um transtorno tremendo, porque a população do Acre sofre imensamente com a dependência dessa ponte para a travessia de transporte de cargas sobre o Rio Madeira. E a gente não está tendo a devida solidariedade do Ministério dos Transportes. E vale a pena ressaltar que é uma obra incluída no PAC, foi incluído pelo presidente Lula, foi alocado recursos ao orçamento da União especificamente para o início dessa obra, e ainda assim essa obra está, como disse anteriormente, existe um mistério que não permite que essa obra aconteça. Então, é chegado o momento de fazer uma grande unificação das bancadas de Rondônia e de Acre, daqueles que verdadeiramente querem que essa obra aconteça, para a gente fazer uma pressão. Porque quando as autoridades não escutam a nossa proposição num tom mais diplomático, a gente tem que elevar um pouco o tom e chegar ao tom da pressão. E essa pressão, eu acredito que vai ser compreendida quando a gente tiver essa bancada unificada e vindo com muito mais força, envolvendo o empresariado, envolvendo os setores da sociedade que sofrem com a não construção dessa ponte, para que a gente seja ouvido junto aos ministérios. Eu ouço com atenção, nobre senador de Rondônia, que gostaria de me conceder uma parte. Senador Aníbal Diniz, realmente eu não compreendo, com toda sinceridade, o motivo da não construção ou da não priorização dessa ponte. Nós temos ali uma rodovia federal que interliga os dois estados, o estado do Acre com o estado de Rondônia. E a única rodovia é a 364. Nós temos essa rodovia que vai até o Peru, já toda pronta, com várias pontes feitas, e é exatamente aquela ponte do Rio Madeira, ali em Vista Alegre do Abunã, essa ponte não sai do papel, não consegue sair, não anda. Então eu queria dizer a Vossa Excelência que a bancada de Rondônia está integralmente a favor da tese de Vossa Excelência, apoia totalmente, é incompreensível. Eu até também pensava em fazer um pronunciamento sobre essa ponte, porque eu não compreendo, com toda sinceridade, eu não consigo entender a razão para que essa ponte não seja realmente priorizada. Porque é uma ponte que interliga dois estados importantes, é a única via que nós temos de interligação do Acre com Rondônia, é exatamente a BR-364, e essa ponte está ali já há tempo. Eu, um dia desse passei lá, que eu fui a uma festa lá no Acre, uma festa agropecuária, e fiquei pensando, como é possível essa ponte não ser prioridade? E pelo visto não é prioridade, porque se fosse prioridade, com certeza teria já se feito. Então eu queria me solidarizar com Vossa Excelência, apoiar o pleito de Vossa Excelência, somar a bancada de Rondônia, com certeza eu aqui falo absolutamente certo de que são todos os senadores do estado de Rondônia e também a bancada de deputados federais, apoio porque entendemos que é fundamental tanto para Rondônia quanto para o Acre. Parabéns, Vossa Excelência, por a posição que se coloca hoje. Obrigado. Ouço com atenção o nobre senador de Rondônia também, que está para manifestar a sua solidariedade. Obrigado, senador Aníbal. É uma alegria
especialmente fazer-se a parte, quando também o senador Tomás Correia também colocou à disposição a bancada de Rondônia, e dizer mais. Eu estive na semana passada na Ponta do Abunã, que é divisa com o Acre, com o seu estado, e aquela população clamando mais uma vez, não só pela emancipação política, mas principalmente também nessa questão dessa ponte que integra o estado do Acre com Rondônia, com o Brasil, e também com a transoceânica. Nós vivemos hoje no novo milênio. O Brasil hoje financia obras importantes de rodovias igual da Bolívia, igual de outros países, igual o Peru, e eu não consigo entender, como ex-prefeito, ex-governador, quando a gente acompanha o desenvolvimento dos países andinos. Você sai do Acre, tu vai até no Chile, tu vai até no Peru, tudo por rodovias asfaltada e as pontes já construída, e aí dentro do nosso estado, dentro do nosso país, uma ponte que devia estar, na verdade, integrando, chega no período da seca, acaba nos dividindo, porque no período da seca, a areia que se move pela água, infelizmente acaba assoreando o leito do rio, e muitas vezes a navegação acaba dando fila lá de quilômetros e quilômetros naquele trecho. Então, portanto, Vossa Excelência tem razão, e especialmente sendo do Partido dos Trabalhadores, sendo da base também da presidente Dilma, e com isso tenho certeza que vem com muito mais força para que a presidente nossa da República e o Ministério do Transporte dá uma atenção especial para que o Acre não fique mais isolado da maneira que está. Ou o Acre está isolado por causa da enchente que deu no período das águas, ou agora chega na seca e está isolado porque muitas vezes a balsa não passa. E aí o pessoal diz o seguinte: não, mas no projeto básico, o projeto executivo, foi esquecido de fazer a fundação. Que engenheiros são esses, de fundo de quintal, de meia tigela, que vão fazer um projeto igual daquela ponte, sem a fundação, para poder dar estabilidade e para poder dar garantia numa obra? E aí o que mais entristece, eu vejo políticos ir na cidade de Guajará-Mirim, dizendo que a ponte que vai interligar o Brasil com a Bolívia, com Guaiará e Guajará-Mirim, ela vai se construir desse ano. E aí eu fiz uma pergunta para eles: qual é a ponte mais importante hoje? É a ponte que interliga com o Acre, com o Peru, com o Chile, ou é a ponte que interliga com Guaiará-Mirim? Aí todo mundo respondeu: a ponte que interliga com o Acre. Eu falei: não está saindo do Acre, imagina aqui de Guajará-Mirim. Eu tenho certeza que vai sair. Tanto vai sair de Guajará-Mirim, vai sair em agosto, e como também vai sair aquela que vai para o Acre, também vai sair em agosto. Mas deve ser agosto de Deus, porque infelizmente, pelos nossos técnicos do Ministério do Transporte, não está saindo do papel. Nós temos que trabalhar em bloco. Está aqui o senador Petecão do Acre também a Vossa Excelência, Jorge Viana, tanto o senador Tomás Correia como o senhor Assis. Vamos trabalhar integrado, unido com esse propósito. Nós não podemos aceitar da maneira que nós da Amazônia estamos sendo tratados. Então, por isso é importante esse seu pronunciamento hoje, e conta com esse humilde senador. Nós estaremos prontos, dispostos a isso. Não tem mais pretexto porque o Ministério do Transporte dizer que ainda tem irregularidade em algum lugar. Se tem alguma irregularidade, que bote na cadeia. Se tem alguma coisa errada, que prenda. Está lá a 425 que interliga BR-364 Guajará-Mirim, está um estrago. E ontem também recebi uma ligação de uma liderança forte lá de Extrema, que é a empresa que está fazendo o tapa-buraco daquele trecho da ponte até em Extrema, para o Acre lá. Não tiro a bunda da cadeira, vive o tempo inteiro mais sentado. A empresa, infelizmente, eu não sei se está querendo ganhar a correção, ou está querendo ganhar alguma coisa extra, porque infelizmente eu fui para lá esses dias, os buracos são muito grandes, e a empresa que tinha que estar produzindo não está produzindo. Então nós temos que, a bancada, independente de cor partidária, mas é da base da presidente Dilma, cobrar. Somos da base, então que nos trate como da base, e não como os adversários, porque da maneira que está, estão considerando o Acre 3 senadores da base como 3 adversários. 3 senadores de Rondônia estão considerando os 3 como se fosse adversário aqui da presidente. Está no PAC, mas não basta estar no PAC, tem que ter vontade de fazer. E está faltando isso. É por isso que aqui eu fiz essa parte, agradeço a atenção, e vamos desejar sucesso, e vamos pegar junto, unidos juntos, para poder ver se conseguimos solucionar essa situação. Muito obrigado, senador Ivo Cassol, senador Tomás Correia. É muito importante que a gente tenha
unanimidade aqui das bancadas do Acre de Rondônia. Sei que o senador Sérgio Petecão, que já se pronunciou a esse respeito também, está completamente à disposição para fazermos esse movimento, porque o que não pode acontecer é a continuidade dessa sensação de descaso. A gente se reunir com o ministro dos Transportes, se reunir com as autoridades e nada acontecer. Isso é muito desagradável, principalmente porque nós temos uma relação muito boa com o governo federal, que tem feito grandes investimentos, tem ajudado em todas as ações que o governo do Estado está desenvolvendo e está realizando grandes coisas em benefício do povo do nosso país. Mas, infelizmente, nesse caso específico da ponte sobre o Rio Madeira, a gente não está tendo a atenção devida e a gente está sendo tratado com um certo descaso por parte do Ministério dos Transportes. Então, por isso, eu defendo sim que esse comitê parlamentar, que na realidade tem que ser mais do que um comitê parlamentar, tem que ser um comitê da sociedade do Acre de Rondônia em defesa da ponte sobre o Rio Madeira. Então, senhores senadores, senhoras senadoras, eu ocupo a tribuna hoje para fazer ao mesmo tempo um elogio sincero à iniciativa dos deputados do Acre, deputada Perpétua Almeida, Moisés Diniz e Eduardo Farias, que lançaram na segunda-feira o Comitê Parlamentar de Defesa da Construção da Ponte sobre o Rio Madeira. Quero aqui enfatizar que vou e estou me somando a essa iniciativa extremamente necessária que pretende tornar uma realidade essa luta que considero de todo o povo do Acre, mas que também é uma luta do Amazonas, de Rondônia e também do Mato Grosso. É uma luta maior, é uma luta que envolve todo o Brasil, quando se diz respeito à necessidade dessa ligação com os portos do Pacífico, passando pela interoceânica. Mas, principalmente, quero dizer, mais do que me somar a essa iniciativa, vou reafirmar que serei uma das vozes que clamam na defesa do cumprimento daquilo que foi iniciado pelo governo do ex-presidente Lula, que foi colocado no orçamento da União para 2012 com dotação inicial de 43,5 milhões. É preciso que a ponte do Rio Madeira saia do papel. A ponte no trecho da BR-364 que corta o Rio Madeira supera o gargalo de acesso à rodovia do Pacífico ou rodovia interoceânica. Por isso, interessa ao Mato Grosso e aos estados do Sul e Sudeste que podem exportar seus produtos aos portos peruanos, através dos portos peruanos, para a Ásia e para a costa oeste dos Estados Unidos. A importância dessa ponte deve, portanto, ser uma bandeira ampla e pluripartidária. Essa ponte, de 1.200 metros de extensão, deveria ter sido iniciada em 2011, no distrito do Abunã, onde a rodovia da BR-364 é interrompida pelo curso do rio. Em 2011, quando nos reunimos com o então ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, ele nos relatou a parlamentares acreanos que o projeto da ponte tinha problemas e que nova licitação seria feita antes ainda do final de 2011. O atual ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, garantiu em reuniões com a presença de parlamentares do Estado que a obra do Rio Madeira era uma prioridade do governo Dilma. Mas hoje, infelizmente, manifestamos nossa profunda insatisfação com a decisão do governo federal de cancelar cerca de 20 milhões previsto para este ano para o início da obra da ponte. Esse decreto foi assinado em 30 de maio, dentro de um pacote de cortes que somam 110 milhões do Ministério dos Transportes. Assim, a população do Acre continuará sendo afetada pelo desabastecimento, pelos altos preços, pelo desconforto, pelo prejuízo. Se nesta tarde tenho a satisfação de saudar a iniciativa desses parlamentares do Acre, venho, por outro lado, também cobrar com firmeza dessa tribuna. E tenho certeza de que falo por muitos cidadãos acreanos. E falo exigindo uma resposta favorável e um comprometimento do governo federal efetivo com uma das necessidades mais agudas do povo do Estado do Acre. Nos parece difícil aceitar o fato de que o Ministério dos Transportes apesar de ter empenhado sua palavra no ano passado, de que a obra da ponte do Rio Madeira teria nova licitação e seria iniciada ainda no primeiro semestre de 2012, mas que até agora tudo ficou para depois. Depois para quando?
precisamos de uma definição. Hoje se ouve falar que essa obra talvez não tenha início antes de 2014. E isso é muito ruim para todo o povo do Acre. Por isso, a gente faz um apelo. Pode prosseguir sua fala. Pois sim, então é muito importante que a gente tenha uma resposta, porque não é possível que fique permanentemente sendo adiado e hoje já se ouça falar que provavelmente essa obra só deva ter início para o ano de 2014. Então, eu defendo aqui, em consonância com os senadores Jorge Viana, senador Sérgio Petecão, com os 8 deputados federais que compõem a bancada do Acre, com os senadores e deputados federais do estado de Rondônia, que haja uma tomada de posição e haja uma atitude por parte do Ministério dos Transportes no sentido de dar uma resposta sobre quando será concluída a licitação e quando será contratada a obra para a construção da ponte sobre o Rio Madeira, porque não é possível que a gente permaneça sem prazo definido nessa humilhação que ocorre nessa travessia de balsa sobre o Rio Madeira, que é algo extremamente desagradável e prejudicial ao povo do Acre. Então, nesse sentido, eu manifesto aqui minha plena solidariedade ao Comitê Parlamentar do Acre, que certamente vai envolver também os parlamentares de Rondônia, em defesa da construção da ponte sobre o Rio Madeira. Era o que tinha a dizer, senhora presidente. Muito obrigado. Senhor senador Aníbal, Vossa Excelência receba a nossa solidariedade ao povo do Acre, solidariedade de todos os brasileiros, eu como baiana, mas também pela parte da minha família acriana. Parabéns pelo seu pronunciamento.